Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos dessa sexta-feira, pois é, para a rodada de sexta-feira, que pra gente já vai começar aqui com um jogão da Série B. Vamos para a tela então? Tá aí, ó, Leão Bet trazendo Santos contra Ponte Preta. Pois é, dois times muito tradicionais que estão na segunda divisão. O Santos brigando aí para ficar entre os 4 melhores e subir de volta para a Série A do Brasileirão, né? O Santos decepcionou na última rodada quando jogou em casa e empatou 0-0 contra o Amazonas, numa partida que a gente deu a dica de vitória do Santos e nós perdemos, né? O time vem de 3 jogos sem vencer, são 2 empates e uma derrota. Ainda assim, está na segunda colocação de classificação aí da Série B. Seria promovido aí se terminasse dessa forma, do jeito que está agora na classificação, tá bom? A Ponte Preta também não está vindo num bom momento. Está na 13ª colocação e vem de 2 derrotas seguidas e 4 jogos sem vencer, ou seja, 2 derrotas e 2 empates. Na última derrota, perdeu de 1-0 para o Operário. Nós ganhamos essa aposta porque a gente apostou no jogo de poucos gols, né? Como a gente faz na maioria dos jogos do Operário da Série B. Bom, a gente acredita que o Santos vai ganhar esse jogo, né? Por favor, já foi 0-0 contra o Amazonas, agora a dica é vitória do Santos. Você vê que tá pagando 1,44, tá? Você vai achar aí 1,44, 1,45, às vezes até perto de 1,50. Vale a pena pegar aí. Claro, pode dar uma zebra, mas tudo indica que o Santos vai ganhar essa partida contra a Ponte Preta, tá bom? O Santos é um time melhor, está jogando em casa e precisa reagir depois de 3 jogos sem vitórias, como a gente falou. Essa partida contra um adversário mais fraco que está numa situação ruim também, a Ponte Preta. O Santos tem total obrigação de vencer, tá bom, pessoal? Vamos dar um giro pelas ligas europeias, vamos para a Alemanha, tá bom? Vamos dar uma olhada então aqui, ó, futebol da Alemanha, a Bundesliga. A gente vai pegar esse jogo aqui, ó, que é o St. Pauli, né? O Union Berlin contra o St. Pauli, tá bom? O São Paulo que subiu da segunda divisão, se eu não me engano. Vamos conferir aqui. O Union Berlin tem uma das torcidas mais fanáticas do futebol alemão. Quando joga em casa, é o verdadeiro alçapão ali, o estádio do Union Berlin, né? A maioria dos rivais tem muita dificuldade de jogar ali contra a torcida do Union Berlin, que faz muito barulho, faz muita festa, né? Estreou com um empate fora de casa contra o Mainz, tá? Foi 1-1 na primeira partida da competição e agora volta, né, para a segunda partida, o primeiro jogo em casa. Então a torcida tá doida para ver o Union Berlin estrear em casa aí agora nesse segundo jogo do Campeonato Alemão, tá bom? O São Paulo, confirmando o que eu falei, né, subiu este ano para a primeira divisão, né? O grande desafio do time que vem ali da segunda divisão é se manter um ano sem cair, né? E aí conseguir mais dinheiro, mais investimentos com os patrocínios, com os direitos televisivos e tudo isso. Então o São Paulo é um time que subiu da segunda divisão. Na primeira partida que fez, o São Paulo perdeu jogando em casa de 2-0 para o Heidenheim, tá bom? Que também não é um grande time assim. Então agora, diante do Union Berlin, né, na casa do Union Berlin com a torcida e o time superior, a gente imagina uma vitória do Union Berlin, ou seja, que o São Paulo não vai conseguir, vai ter aí a segunda derrota provavelmente consecutiva. Olha só como que estão as odds aí para a vitória do Union Berlin, né? 2,02. Muito altas, né? O pessoal não acredita que é tão favorito assim. A nossa dica, a gente vai dar duas então. Primeira vitória do Union Berlin, 2,02. Como a gente não gosta de arriscar aqui no programa, a gente vai procurar uma um pouco mais segura. Vamos dar uma olhada no empate anula aposta, né? Aí, ó, tá quase 1,50, 1,48. Esse aqui, ó, é para o Union Berlin ganhar o jogo e caso acabe empatando, a gente tem o dinheiro devolvido, né? Então a gente ainda não se arrisca aí com um empate. De qualquer forma, quem for mais corajoso vai na vitória pagando 2,02. Não é uma dica que a gente costuma dar aqui nessas odds tão altas, tá bom? Então vão ficar essas duas dicas aí, uma para os mais conservadores e uma para os mais corajosos aí, que confiam e otimistas, né, que confiam no Union Berlin e que desconfiam do São Paulo, tá bom?
eu, Juliano, vou na vitória do Union Berlin, pagando 2,02, não consigo me segurar, tá bom? Eu preciso entrar nisso aí que tá pagando bem demais. Olha, daqui a gente vai para o campeonato italiano, que tem um jogão, viu? Deixa eu já abrir aqui, ó. Antes de falar qual é, eu vou abrir aqui para vocês verem junto comigo. Olha, Inter de Milão e Atalanta, tá bom? Jogão aí da Série A italiana, né? Foram 2 jogos já no campeonato italiano, a Inter já está liderando com 4 pontos. A Atalanta tem um empate e uma derrota, ou seja, é apenas... É isso? Pera aí, a Atalanta tem um empate e uma derrota, então tem 1 ponto, né? Então a Inter está com 4 pontos e a Atalanta 1 ponto nesses 2 primeiros jogos, as 2 rodadas iniciais. Historicamente, o campeonato italiano costuma ser uma liga que tem a tendência de poucos gols, né? Se você comparar aí com a Premier League inglesa, com o campeonato holandês, o campeonato alemão, o campeonato italiano não tem tantos gols assim. Então as linhas já vêm meio baixas, né? Não aconteceu nessa partida aqui, as linhas não vieram baixas nesse jogo Inter-Atalanta, por quê? Porque nesses 2 jogos de cada um, ou seja, nos 4 jogos que tivemos nas 2 primeiras rodadas, 3 deles tiveram 3 gols ou mais, ou seja, nessas 2 rodadas, tanto o Inter quanto o Atalanta geraram muitos gols. As odds médias para esse jogo estão na casa do 3,25. Nossos especialistas acham que é muito alto, tá bom? A Inter é o melhor time, joga em casa, mas a Atalanta é uma grande equipe, foi campeã, né? Ano passado ali na Liga Europa, né? Se não me engano, e surpreendeu o Liverpool, né, se vocês lembram bem disso. Então, a Atalanta é um grande time também. A tendência é que vai ser um jogo difícil, não vai ser assim 3-0 para a Inter em casa, não. E nossos especialistas acreditam em poucos gols, tá? Abaixo de 4 gols, um jogo amarrado. Então, vamos dar uma olhada como que está essa linha pro abaixo de 3,5, olha só, pagando 1,51, que é a casa que a gente gosta de trabalhar, né? Abaixo de 3,5, ou seja, 3 gols ou menos, tá bom? Se tiver 4 gols, a gente perde essa aposta aqui. Acreditamos que a linha veio alta, né? Pode ser, então, 0-0, pode ter um gol, 1-0, ter 2 gols ou até 3 gols, né? Um 3-0, um 2-1, a gente ganha essa aposta, só não pode ser 4 gols, não pode ser um 2-2, por exemplo, né? Um 3-1 ou um 4-0, tá bom? A gente acha que tá muito boa essa linha, porque não vai ser fácil da Inter enfiar a goleada para cima da Atalanta, e a Inter também não vai tomar um monte de gol da Atalanta, tá bom? A gente vai passar aqui na sexta-feira, normalmente tem um jogo bom aí em cada campeonato, nós vamos para Portugal, né? Vamos pegar um jogo de um dos grandes de Portugal, a gente já falou aqui bastante, né? Portugal costuma ter 3 favoritos aí brigando pelo título, que é o Porto, Benfica e Sporting. E a gente tem um jogo só nessa sexta-feira, que é o Moreirense contra o Benfica, né? Diferentemente dos seus rivais, que é o Porto e o Sporting, o Benfica começou oscilando nesse início de campeonato, né? O Porto e o Sporting começaram com tudo, começaram bem, venceram os seus 3 jogos com facilidade. O Benfica venceu 2 e perdeu 1, né? Para o Famalicão fora de casa. O Moreirense venceu 2 jogos e perdeu a última rodada, fora de casa para o Braga por 3-1. Ou seja, o Moreirense também começou bem, começou igual aí com 2 vitórias e uma derrota. Só que as vitórias do Moreirense foram contra times muito inferiores, né? Foi o Arouca e o Farense. Quando pegou um time melhor, que foi o Braga, perdeu de 3-1, né? O Benfica é superior ao Braga e mesmo fora de casa é o favorito para vencer. Essa vitória na casa aqui, ó, do 1,50 também não é comum. O Benfica seria muito mais favorito para ganhar contra o Moreirense, né? Então, a gente acha que tá com ótimas odds aí para a gente apostar nessa vitória do Benfica, tá bom? Acreditamos até que dá para pegar um handicapzinho aí, menos meio, menos 0,75, né? Vamos dar uma olhada como que tá aí o handicap. O menos 1, ó, já paga 1,80. Tá? Que seria para o Benfica ganhar por 2 gols de diferença, tá? A gente acha mais saudável ir na vitória simples a 1,50 ou, se você quiser muito mesmo, vamos no menos 0,75. É um handicap asiático que fica entre o menos meio e o menos 1.
tá bom? Deixa eu pôr aqui em handicap só para vocês verem esse asiático, ó. Menos 0,75 paga 1,60, tá? 1,61. Eu acho que é mais fácil não inventar moda e só na vitória 1,50, que já tá mais que bom, né? Esse jogo aí, fora de casa, tal. Pode ser que o Benfica, que já também perdeu um jogo, não se coloque aí tão bem como visitante, né? Vamos voltar para a Itália para a gente ver se tem aqui o futebol feminino. A gente vai falar do futebol feminino da Itália agora. Muitas vezes os jogos de divisões menores ou do futebol feminino de alguns países só abrem horas antes do jogo ou na manhã do jogo, né? Então, por exemplo, aqui na Itália, a gente vai ver se já abriu a Série A feminina. Abriu aqui, mas não abriu esse jogo, tá vendo? Eu vou falar sobre Roma e Lazio e não abriu justamente esse jogo. A gente tem Fiorentina e Napoli e Inter e Sampdoria. Não abriu Roma e Lazio ainda, mas vai abrir, tá bom? Eu estou gravando isso aqui com antecedência. Então eu vou deixar a dica mesmo assim. Vou até me colocar em tela cheia aqui, ó, para não confundir vocês. Estou falando de Roma e Lazio pelo futebol italiano feminino, tá bom? A Roma é a atual campeã italiana no feminino, chega como grande favorita para conquistar mais um título nessa temporada, tá bom? Que começa com esse jogo, né? É um clássico, né? Roma e Lazio é um clássico ali da cidade, né? Tanto no masculino quanto no feminino. E no masculino seria um jogo duríssimo, né? Tanto Roma quanto Lazio, né? Esse jogo a gente já viu grandes batalhas aí, acho que um dos últimos a Roma ganhou por 1-0. Mas no feminino não tem todo esse equilíbrio, né? A Roma é muito superior e a tendência é que vença facilmente. As odds ainda não abriram, e aí então a primeira dica é vitória da Roma, tá? Como pode ser que abra muito baixa essas odds, ou seja, 1,10, 1,15, 1,18, fica a dica, se abrir muito baixo, pode ir no half time / full time para Roma, ou seja, Roma ganhar o primeiro tempo e o jogo completo, tá bom? É aquela aposta que é intervalo / final do jogo para Roma. Como não abriu ainda nos sites, eu não consigo conferir para vocês, tá bom? A Lazio estava na Série B, para vocês terem ideia. Estava na Série B do feminino, subiu para a primeira divisão nessa temporada, tá bom? A gente acredita numa vitória tranquila da Roma, que, como eu falei, é a atual campeã italiana do futebol feminino, tá bom? Eu acho melhor, às vezes, do que arriscar também o half time e full time, vocês só na vitória da Roma e combinar numa dupla. Pega, de repente, uma outra aposta de 1,40, 1,45, 1,50, coloca essa Roma aí de 1,15, 1,20, que dificilmente a Roma não vai ganhar esse jogo, né? Pode não ser no primeiro tempo, mas deve ganhar esse jogo com muita tranquilidade, tá bom? E aí, ó, a gente já vai para outra partida, na verdade, em outra modalidade, que também não abriu ainda, tá? Porque também é um jogo que abre no dia da partida. A gente vai para o voleibol, o Campeonato Paulista Feminino de Vôlei, tá bom? Então, vai abrir aí durante a sexta-feira, vocês ficam ligados aí. É Osasco contra São Caetano no voleibol feminino, o Campeonato Paulista, tá bom? Osasco foi um dos times do vôlei nacional que mais se reforçou para essa temporada. Trouxe jogadoras de peso, como a brasileira Natália, que estava atuando fora do país, além da oposta do Azerbaijão, a Polina Raimova, tá? É uma grande jogadora que já disputou outras Superligas no Brasil e volta para a nossa competição jogando pelo Osasco. Na opinião dos nossos especialistas, então, o Osasco é o grande favorito para conquistar o título paulista, ou seja, para ser campeão paulista, né? Vai brigar de igual para igual com o Praia e o Minas pela Superliga também. Então, no Paulista, muito mais favorito, então, o Osasco, tá bom? Que já é favorito no cenário nacional, né, na Superliga. O São Caetano foi rebaixado para a segunda divisão da Superliga nessa temporada que passou. Então, é um time bem inferior ao Osasco. A lógica é que o Osasco vença com facilidade, tá bom? Então, ainda não abriu essa partida, mas assim que abrir, vocês podem apostar lá no resultado de 3-0 para o Osasco. Ou seja, o Osasco não vai perder nenhum set, né? Você, se não encontrar o resultado exato de 3-0, a mesma aposta é o handicap menos 2,5 para o Osasco, tá bom? Menos 2,7,5, ele precisa ganhar de 3-0 de qualquer forma, tá? Assim que as odds abrirem, vocês fiquem ligados, porque elas vão vir um pouco baixas, tá? Porque é muito favorito o Osasco, mas deve abaixar ainda mais. Você pode fazer uma duplinha
o Osasco não vai perder set nenhum aqui, tá bom? E aí eu dou outra dica do mesmo campeonato, não abriu ainda. Pinheiros contra o Renasce Vôlei de Sorocaba, né? Aí é uma situação parecida. O Pinheiros é um dos grandes times do Campeonato Paulista, manteve muitas jogadoras que ajudaram o time a fazer uma boa temporada na Superliga do ano passado. O Sorocaba é um time inferior ao Pinheiros, né? Chega para essa partida já com 2 derrotas, perdeu os 2 jogos de 3-1 para o Barueri e para o SESI de Bauru. Tá? Então tem 2 derrotas aí, conseguiu um set em cada uma delas. O Pinheiros entra como grande favorito para vencer, mas 3-0 é uma entrada arriscada, né? Pode ser que o Sorocaba ganhe um set, pode até ganhar um set, também não deve ganhar muito mais que isso. Por isso a gente vai no handicap menos 1,5 para o Pinheiros, tá bom? Não abriu ainda, mas quando abrir handicap de sets, menos 1,5. Aí a gente ganha essa aposta se o Pinheiros vencer de 3-0 ou de 3-1, tá bom? Se for 3-2 ou se perder, aí a gente perde essa aposta, mas o Sorocaba também não deve ganhar 2 sets, tá bom? Fica sendo então essa dica para fechar nossa sexta-feira aqui no BetBox Tips. Lembrando, fiquem ligados que eu volto, né, trazendo as dicas de sábado e de domingo, toda noite aí BetBox Tips, lançando o programa com as dicas do dia seguinte, tá bom? E você, para ficar mais ligado e não ter o risco de perder alguma dica, o ideal é que você seja inscrito no nosso canal do YouTube, porque aí você vai ser notificado, né? Então vai lá, o nosso canal é @BetBoxTV, tanto no YouTube quanto no Instagram, que também solta posts, stories, né, mostrando as dicas, ou o resumo das dicas e até dicas exclusivas da internet pelo Instagram. Fica ligado, amanhã eu volto com mais dicas, espero vocês.